Começamos no século VII na Península Arábica. Após o surgimento do islamismo, os árabes embarcam em uma série de conquistas e, em um século, estabelecem um imenso califado que se estende da Ásia Central até a Península Ibérica. O Mediterrâneo se encontra dividido, com muçulmanos ao sul e cristãos ao norte. Os próprios cristãos estão divididos entre a Igreja Latina no Ocidente e a Igreja Ortodoxa Grega, que está presente principalmente no Império Romano do Oriente, mais conhecido hoje como Império Bizantino. A situação se estabiliza e os cristãos conseguem fazer sua peregrinação a Jerusalém, a cidade sagrada das três grandes religiões monoteístas. No final do século X, na Ásia Central, um chefe turco chamado Seljuk se estabelece na Transoxiana e se converte ao islamismo sunita. Mais tarde, seus descendentes, conhecidos como turcos seljúcidas, conquistam a Pérsia xiita e em seguida tomam Jerusalém do Califado Fatimida, também xiita. Os peregrinos cristãos são então submetidos a restrições e perseguições. Mais ao norte, os turcos também se estabelecem na Anatólia até os portões de Constantinopla. O imperador Aleixo I Comneno pede ajuda ao ocidente. O Papa Urbano II vê uma oportunidade de estender seu poder no Oriente e convoca um concílio em Clermont. Lá, ele faz um discurso inflamado convocando os cristãos a irem e libertarem os lugares sagrados do governo islâmico, prometendo absolver os pecados daqueles que o fizerem. Milhares de pessoas se preparam, costuram cruzes em suas roupas com retalhos de panos, o que lhes rende o nome de cruzados. Vários grupos partem separadamente. De um lado, há a cruzada liderada por nobres, composta principalmente por cavaleiros bem armados e equipados. Do outro, há a chamada Cruzada Popular, composta principalmente por não combatentes, incluindo mulheres e crianças. Alguns desses grupos, menos equipados, começam a pilhar no caminho e a massacrar os judeus que consideram responsáveis pela morte de Cristo. Mas quando chegam à Hungria, o exército local os dizima. Aleixo I assume o comando dos sobreviventes da Cruzada Popular, alojando-os em um acampamento em Sivetot, do outro lado do Bósforo. Mas aqui também os cruzados começam a pilhar a área ao redor, até os portões de Nicéia, a capital do sultanato de Rum. Em resposta, as tropas locais contra-atacam e os exterminam. Apenas cerca de 2.000 sobreviventes são repatriados pela frota bizantina para Constantinopla, onde se juntam aos nobres cruzados que partiram mais tarde. Aleixo I, que esperava ajuda mercenária, é surpreendido e fica assustado ao ver a chegada de um verdadeiro exército latino. Ele então negocia com os cruzados para recuperar os territórios que eles conquistarão. Em 1097, a cruzada deixa Constantinopla. Depois de derrubar Nicéia, chega às portas da grande cidade de Antioquia, onde começa um longo e difícil cerco. Mas enquanto no papel o Império Seljúcida é imenso, na realidade ele é dividido em numerosos principados que estão em competição perpétua. Antioquia então recebe apenas uma pequena assistência de seus vizinhos. Após um cerco de 7 meses, a cidade cai. Os cruzados então tomam Mará, onde cometem um terrível massacre. O medo dos cruzados se espalha rapidamente, levando muitas cidades a se submeterem para evitar um destino semelhante. Ao sul, o Egito Fatimida aproveita a situação para retomar Jerusalém, e em seguida propõe uma aliança aos cruzados, prometendo-lhes total liberdade de culto na cidade. Mas a oferta é rejeitada e os cruzados chegam às portas da cidade e a sitiam. Em 15 de julho de 1099, Jerusalém cai. As populações muçulmana e judaica da cidade são massacradas, com a escala do massacre variando de acordo com diferentes fontes. Não tendo obtido o apoio de Aleixo I, os cruzados não cedem território algum e criam seus próprios estados latinos, como o Condado de Edessa, o Principado de Antioquia e o Reino de Jerusalém, liderados por Godofredo de Bulhão. Mas este último morre logo e é substituído por seu irmão Balduíno de Bolonha. Com a cruzada terminada, muitos cavaleiros retornam à Europa, deixando os exércitos cruzados em número claramente inferior. O Papa então tenta reforçá-los lançando uma nova cruzada, mas ao passar pela Anatólia, os 3 grupos diferentes são totalmente dizimados. Os estados cruzados, no entanto, conseguem repelir várias ofensivas fatimidas ao sul e aproveitam as divisões e conflitos entre os príncipes seljúcidas para estender e consolidar suas posses. Eles também podem contar com as repúblicas marítimas de Pisa, Gênova e Veneza, que os abastecem por mar e que pretendem aproveitar a situação para conquistar novos mercados comerciais na região.
Em 1109, a rica Trípoli, por sua vez, cai. Sua imensa biblioteca é queimada e o condado de Trípoli é criado. Na costa, apenas Tiro e Ascalon ainda resistem aos exércitos cruzados, enquanto no interior, a paz é estabelecida com Alepo e Damasco. Em 1115, um poderoso exército chega de Bagdá para expulsar os cruzados e estabelecer sua autoridade na região. Alepo e Damasco, não querendo cair sob o jugo de Bagdá, ficam ao lado dos exércitos cruzados para repelir a ofensiva. Com a situação mais ou menos estabilizada, é fundada a Ordem dos Cavaleiros Hospitalários para cuidar dos peregrinos, e é criada uma milícia de cavaleiros para protegê-los. Esses cavaleiros se estabelecem no Monte do Templo, em Jerusalém, o que lhes rende o nome de Cavaleiros Templários. No norte, Antioquia está em constante conflito com o Império Bizantino, que quer retomar a cidade. Em 1143, Balduíno III ascende ao trono de Jerusalém com apenas 13 anos de idade, sob a regência de sua mãe Melisende. O governador de Alepo e Mossul, Zengi, aproveita a instabilidade para lançar um cerco surpresa em Edessa que cai em um mês. Ao saber disso, o Papa lança uma nova cruzada. Desta vez, a Inglaterra participa. Ao longo do caminho, ela ajuda o rei português a conquistar Lisboa. Por sua vez, os alemães liderados por Conrado III do Sacro Império Romano e os franceses liderados por Luís VII partem separadamente para o Oriente, com os alemães liderando o caminho. Na Anatólia, ambos os exércitos são constantemente assediados pelos turcos e sofrem derrotas. Os sobreviventes finalmente conseguem chegar a Jerusalém por mar. Mas, em vez de partir para Edessa, eles atacam Damasco, seu melhor aliado na região contra Nur al-Din, o filho herdeiro de Zengi que havia conquistado Alepo e Edessa. O cerco falha e os soberanos frustrados com seu fracasso retornam à Europa. Nur al-Din aproveita a situação e toma Damasco, unificando a Síria muçulmana. Após a morte de Balduíno III, seu irmão Amalric ascende ao trono. Ao mesmo tempo, no Egito, 2 golpes de estado acontecem em menos de um ano. Amalric aproveita a situação para começar sua conquista do califado, mas o vizir deposto foge para a Síria para pedir ajuda a Nur al-Din. Este último, que não quer ver o Egito cair nas mãos dos cristãos, envia seu melhor general, Shirkuh. Após vários anos de batalhas, tréguas, mudanças de alianças e arranjos, Shirkuh se instala como o novo vizir do Egito. 2 meses depois, ele morre e é substituído por seu sobrinho Saladino, que põe fim ao califado xiita fatimida e funda a dinastia Ayúbida. Em 1174, no espaço de apenas 2 meses, Nur al-Din e Amalric morrem de doença, cada um deixando um filho menor no trono. Saladino aproveita a situação e em menos de 10 anos consegue unificar o Egito e a Síria. Em 1185, Balduíno IV morre de lepra aos 24 anos e no ano seguinte seu herdeiro Balduíno V morre aos 7 anos. O título é então dado a Guy de Lusignan, que está sob a influência do sanguinário Reinald de Châtillon, conhecido por devastar Chipre e invadir Medina e Meca. De sua cidadela em Kerak, ele ataca regularmente caravanas muçulmanas que passam pela área, apesar de uma trégua com Saladino. Saladino então decide acabar com os cruzados e reúne todas as suas forças em Damasco. À frente de um poderoso exército, Saladino sitia Tiberíades e enche todos os poços na estrada que leva à cidade. O exército cruzado então chega sedento após um dia de marcha sob um sol escaldante. O exército de Saladino bloqueia o acesso ao Mar da Galileia e incendeia as florestas, colocando os cristãos em uma situação ainda mais difícil. Os cruzados são derrotados, Reinald de Châtillon é executado e o rei Guy de Lusignan é feito prisioneiro. Saladino então explora sua vitória rapidamente, tomando quase todos os territórios cruzados, com exceção de Tiro, Trípoli e Antioquia, que resistem. Em Tiro, um nobre italiano, Conrado de Montferrat, desembarca com seu exército e repele as ofensivas de Saladino. Saladino então tenta causar problemas, libertando Guy de Lusignan, fazendo-o prometer não atacar os muçulmanos novamente. Mas Conrad se recusa a abrir os portões de Tiro para Guy de Lusignan. Este então reagrupa algumas forças e, apesar de sua promessa, começa o cerco de Ptolomás com a ajuda de reforços da Europa, onde uma terceira cruzada está sendo preparada. 3 grandes grupos partem da Europa. A cruzada alemã, liderada pelo imperador Frederico Barbarossa, assume a liderança por terra. Mas na Anatólia, o imperador se afoga no rio Salef e seu exército se dispersa. As cruzadas francesa e inglesa, por sua vez, partem separadamente pelo mar.
No caminho, os ingleses, sob o comando de Ricardo Coração de Leão, param em Chipre, que conquistam para estabelecer um novo estado cruzado. Eles então chegam a Ptolomais, que cai para os cruzados e é renomeado de São João d'Acre. Ricardo Coração de Leão agora lidera a cruzada. Ele parte para conquistar a costa com a ajuda de uma frota poderosa que o segue. Mas, apesar de seus sucessos e de uma grande vitória sobre o exército de Saladino, ele não lança uma ofensiva em direção a Jerusalém. Talvez porque a cidade esteja muito longe da costa, exigindo assim arranjos complicados de suprimentos. Ele então negocia com Saladino, obtendo acesso à cidade para peregrinos cristãos e uma trégua de 3 anos antes de retornar à Europa. No ano seguinte, Saladino morre e seu território é novamente dividido entre vários herdeiros. Em 1198, o Papa Inocêncio III lança uma nova cruzada. Desta vez, o plano é invadir o Egito, que é rico em recursos, e então organizar uma expedição contra Jerusalém. Veneza concorda em transportar e abastecer a cruzada em troca de um pagamento substancial. Mas, incapazes de levantar fundos, os cruzados se colocam a serviço da cidade e, apesar da oposição do Papa, sitiam Zadar, uma antiga possessão veneziana que recentemente caiu nas mãos da Hungria cristã. A expedição é então persuadida a atacar Constantinopla, a maior cidade da Europa e uma grande concorrente de Veneza. Após um cerco, a cidade é saqueada e pilhada, incluindo as igrejas ortodoxas. O Império Bizantino é então desmantelado em favor de um Império Latino e muitos reinos. Este evento provoca a ira dos gregos ortodoxos e marca uma ruptura entre as igrejas ortodoxa e latina. Os gregos do Império Niceno conseguem retomar Constantinopla e restabelecer o Império Bizantino somente 50 anos depois, embora este fique muito enfraquecido. Veneza, por sua vez, é agora a maior potência comercial da Europa. Em 1213, Inocêncio III convoca uma nova cruzada. Como os cavaleiros franceses já estão em cruzada contra os cátaros, apenas o rei da Hungria e o duque da Áustria participam. Após um revés nas colinas de Golã, eles mudam sua estratégia e zarpam para o Egito, onde começam um cerco surpresa a Damieta. Após a queda da cidade, os cruzados recusam a oferta do sultão em trocar Damieta por Jerusalém e continuam sua conquista. Mas quando chegam aos portões de Mansura, os muçulmanos aproveitam uma enchente do Nilo para abrir os diques, inundando o delta. Os cruzados se encontram presos em uma faixa de terra lamacenta. Para evitar serem massacrados, eles capitulam, rendem Damieta e partem. Em 1225, o Sacro Imperador Romano Frederico II se casa com a filha do rei de Jerusalém e toma o trono. O Papa ordena que ele embarque em uma cruzada, mas Frederico II demora a fazê-lo e, consequentemente, é excomungado. Frederico II tem um grande interesse no islamismo e no mundo árabe, e até se envolve em correspondência com o sultão egípcio Al-Kamil. Este último está em guerra com seus irmãos sírios e não é avesso à ideia de ceder Jerusalém aos cruzados em troca de uma aliança, que também estabeleceria uma fronteira. Frederico II desembarca em São João d'Acre com um pequeno exército e, sem lutar, recebe Jerusalém, cujas fortificações foram desmanteladas. Uma trégua de 10 anos é até assinada. Ele fica na cidade por 3 dias e depois retorna para a Europa, deixando Jerusalém desprotegida e o reino sem um rei local. Como resultado, os Cavaleiros Templários, os Hospitalares, a mais recente Ordem Teutônica Alemã e as repúblicas italianas estão todos livres para seguir suas próprias políticas. Em 1238, quando a trégua de 10 anos chega ao fim, o Papa se preocupa com Jerusalém e convoca uma nova cruzada. Com Frederico II se opondo, são principalmente os franceses que se põem em marcha. Em sua chegada a São João d'Acre, o emir de Queraque conquista Jerusalém facilmente, mas os cruzados aproveitam as guerras fratricidas entre a Síria e o Egito para reconquistar muitos territórios, incluindo Jerusalém, por meio de um jogo de alianças. A leste, o Império Mongol domina a Pérsia desde 1221. Desde então, mercenários iranianos vagam pela terra, pilhando tudo em seu caminho. Em 1244, após uma aliança com o Egito, eles devastam Jerusalém e a região fica sob controle egípcio. O rei Luís IX da França, que mais tarde será canonizado, lança uma cruzada para retomar a cidade. Ele mira no Egito e rapidamente captura Damieta. Novamente, o sultão lhe oferece em troca Jerusalém e a área ao redor, mas Luís IX recusa e continua sua conquista. Em Mansura, ele se depara com os mamelucos, escravos das estepes centrais da Eurásia que são treinados para a guerra e que formam o exército pessoal do sultão.
Eles repelem os franceses e capturam o rei. Então engendram um golpe de estado e estabelecem o sultanato mameluco. Luís IX é libertado em troca de Damieta e do pagamento de um resgate. Este último vai para São João d'Acre por alguns anos para tentar restabelecer a ordem. No leste, os mongóis preparam uma nova ofensiva. Hulagu Khan, o governante da Pérsia, é encarregado de estender seu território até o Egito. Em 1258, seu exército toma Bagdá, massacra a população e mata o califa Abássida. Os mongóis então se movem para a Síria, tomando Alepo e Damasco. Para evitar serem massacrados, os Estados Cruzados optam por se submeter, com exceção de São João d'Acre, que permanece neutro. O reino é dilacerado por uma guerra entre os venezianos, aliados aos Cavaleiros Templários, e os genoveses, aliados aos Hospitalários. Mas ao mesmo tempo, a milhares de quilômetros de distância, o imperador mongol Mondik morre. Hulagu parte às pressas com a maior parte de suas tropas para participar de uma guerra de sucessão. Os mamelucos aproveitam isso e partem para destruir as últimas tropas mongóis na Síria. Eles então assumem o controle da região e Baibars, seu novo sultão, decide por fim aos Estados Cruzados. Em 1268, ele toma Antioquia. Luís IX lança uma nova cruzada, mas desta vez direcionada a Cartago, provavelmente numa tentativa de converter o sultão local ao cristianismo. Este último se refugia em Tunis, aguardando reforços mamelucos. Mas, no acampamento dos cruzados, doenças estão se espalhando e se mostrando fatais para Luís IX. Um acordo de paz é então assinado e os cristãos partem em troca do tributo e da liberdade de culto para os cristãos da cidade. Poucos dias depois, o príncipe Eduardo I da Inglaterra chega com suas tropas com reforços. Percebendo que é tarde demais, ele continua para São João d'Acre, onde negocia uma trégua com Baibars. No final da trégua, o novo sultão retoma a ofensiva, tomando Trípoli. São João d'Acre é agora o último grande reduto cristão, mas é tolerado porque o comércio entre o Oriente e o Ocidente floresce lá e beneficia a todos. Contudo, em 1291, os cruzados italianos chegam e massacram os mercadores muçulmanos da cidade. Desta vez, é demais para os mamelucos, eles tomam a cidade. A maioria dos cruzados foge para o Chipre. Os cavaleiros teutônicos se juntam ao Estado da Ordem Teutônica, uma colônia alemã fundada após uma cruzada contra os povos pagãos do Báltico. Ao mesmo tempo, após uma conquista, os hospitalários se estabelecem na ilha de Rhodes. Enquanto isso, os cavaleiros templários são abolidos pelo Papa. Em 1522, o Império Otomano toma Rhodes, forçando os hospitalários a se refugiarem em Malta, onde inicia uma guerra naval contra os muçulmanos. Mas, em 1798, enquanto Napoleão está a caminho do Egito, ele toma a ilha e põe fim aos cavaleiros hospitalários. 10 anos depois, enquanto ele agora domina a Europa, ele dissolve a Ordem Teutônica também.